A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Pastor Israel Bernardes, da LBC, Birmingham, aqui na Inglaterra. Bom, você já deve ter visto a nossa história, o que nós acreditamos, e agora você aprenderá qual é o nosso perfil de igreja. Assim como as pessoas possuem perfis nas redes sociais, para que outras pessoas, ao checar esse perfil, elas consigam entender um pouco quem é aquela pessoa, a nossa igreja também possui um perfil de igreja. E é um perfil muito simples e fácil de aprender. Basicamente, 3 pontos vão definir o nosso perfil de igreja. O primeiro ponto é a pregação do evangelho simples. O segundo ponto é a mentalidade de gangue. E o nosso terceiro ponto é uma vida de oração. Para parafrasear e fundamentar a pregação do evangelho simples, nós vamos ler Marcos 16:15. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, querido, não precisa ser pregado somente por pastores, homens e mulheres que possuem títulos, ou somente dentro das igrejas. O evangelho é algo tão simples que ele não pode ficar dentro de 4 paredes. Nós precisamos pregar o evangelho a todo tempo, sem distinção de pessoas, sem distinção de raça, cor, credo, condição social ou até mesmo opção sexual. O evangelho de Jesus é simples e é para todos. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo e você vai ver coisas grandes acontecer. A pregação do evangelho não depende de nada além de uma vida com Deus, de estar cheio da palavra de Deus. Então, o que impede você de começar a pregar o evangelho agora, aí, na sua comunidade, na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho? Nós da LBC acreditamos que não há limites para a pregação do evangelho. Quanto mais da palavra você tem dentro de você, mais apto você está a pregar o evangelho de Jesus. Cremos e temos como perfil uma mentalidade de gangue. Talvez você deve estar achando assim, mas meu Deus, essa igreja é uma igreja maluca, mentalidade de gangue, isso soa como se fosse uma organização criminosa, mas calma lá, deixa eu explicar para você. A palavra gangue, ela vem do inglês arcaico, do inglês antigo, e essa expressão é usada muito pelo nosso pastor Aaron Jarvis, que na modernização da língua, ela passou a significar passagem, ou na mais moderna tradução da linguagem, a unidade dos trabalhadores. Então a nossa mentalidade de gangue como igreja é porque nas experiências do nosso pastor, quando era um ex-membro de gangue, aqui no subúrbio da Inglaterra, ele via que havia uma lealdade muito grande entre essas tribos, essas gangues. Coisa que nós podemos perceber que muitas vezes falta à igreja moderna de Jesus. Isso mesmo, as pessoas têm perdido essa lealdade que no mundo tem ficado cada vez mais forte, diga-se de passagem. Nós fundamentamos essa mentalidade de gangue no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 26. Leia comigo, acompanhe comigo no seu visor. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Assim, baseado nessa palavra, quando um membro da nossa igreja sofre, perece, todos nós sofremos. Mas quando um membro é honrado,
quando ele alcança uma bênção, uma promoção, todos nós nos alegramos com o crescimento desse membro. Essa é a mentalidade de gangue que nós temos. Um cobrindo as costas do outro. Como dizia um grande sábio, os antigos não possuíam armadura nas costas, porque o companheiro de batalha do lado cobria as costas um do outro. É isso que nós temos como perfil da igreja. A cobertura espiritual, cobertura nas atitudes. Não admitimos que irmãos falem de irmãos e não é esse tipo de pessoas que nós queremos no nosso ministério. Portanto, vigiem. Se você quer fazer parte da LBC, entenda que a pregação do evangelho simples, ela é essencial. Entenda que a mentalidade de gangue, de cobrir o nosso irmão em oração, defender a nossa liderança, é fundamental. E por último, uma vida de oração. Irmãos, amigo que está iniciando em nosso ministério, sem oração nós não vamos longe. Mas orando o tempo todo, sem cessar, nós vamos longe e não vamos estar sozinhos. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Diz lá: orai sem cessar. Nós acreditamos que a vida de oração ela é fundamental para todo cristão que quer ser vencedor, que quer ser vitorioso. Portanto, se você não viver uma vida de oração, você vai acumular uma vida de insucesso e fracasso. Vejamos o que diz Tiago 5, na parte B do versículo 16. Diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Querido, uma vida sem oração é uma vida de fracasso. Portanto, esse é o nosso perfil de igreja. Primeiro, pregação do evangelho simples. Segundo, uma mentalidade de gangue. Terceiro, uma vida de oração. Eu espero poder ver você nas nossas próximas videoaulas. Já estamos quase acabando essa escola base e já estamos quase tendo o prazer de receber você como membro, se assim você decidir. Então fique com Deus, até a próxima aula e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.